Eu agradeço a Deus o privilégio de poder nesta manhã compartilhar uma palavra com os irmãos. Que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos 15 dias. Não há dúvida, queridos irmãos, que nós estamos vivendo um tempo profético. Não tem como fugir do que está acontecendo no mundo todo. Não temos como fugir da guerra que está sendo travada. Hoje mesmo nos ares do Brasil, uma grande guerra. Uma grande guerra. A Bíblia diz: nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. São as profecias que foram ditas sobre o que aconteceria na terra nos últimos dias antes da volta de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à sua fé. Eles, todavia, não irão adiante. Eles, todavia, não irão adiante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Esses dias, queridos irmãos, eles estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Muitos gigantes inimigos se levantam em nossos dias, gigantes armados, fortes, afrontando o povo de Deus com medo, ansiedade, angústia, doenças, desespero, e tudo isso tem gerado um esfriamento espiritual. Temos visto uma geração que tem dado ouvidos a esses gigantes, uma geração descompromissada com o genuíno evangelho, uma igreja muitas vezes amedrontada, dispersa, acanhada, retraída, sem luz, insípida. E o povo de Deus sendo contaminado com estas coisas deste século. Muitas vezes a igreja ou o povo se escondendo nas cavernas da aparência. Um povo que se denomina cristão, mas não tem compromisso com Cristo e com a sua palavra, com Cristo e com a sua noiva, a igreja. Vivem dispersos, um pé no mundo, um pé na igreja. Seus pensamentos vão vagueando entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, e o coração está dividido.
estão longe de serem verdadeiros discípulos de Jesus. Irmãos, nós não podemos mais continuar desta forma. Eu sei que da mesma forma como isso tem acontecido com alguns, com outros, a chama está crescendo. Mas é tempo de haver uma unidade no corpo de Cristo. É tempo, irmãos, de nós decidirmos quem será verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Quem vai tomar o controle total da nossa vida, da nossa mente e do nosso coração. Não podemos mais viver debaixo de escravidão. O Senhor nos libertou para que nós sejamos totalmente livres. Chega de aparência de crente. A Bíblia diz: esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está tão distante de mim. Hoje é dia de sondagem de corações. Porque dentro das profecias dos últimos dias, e dentro daquilo que a Bíblia revela que vai acontecer nos últimos dias, ela também tem uma outra palavra e uma outra revelação. E quando eu lia esses dois textos, o segundo nós vamos ler a seguir, o Senhor dizia para o meu coração: Meire, aquieta a tua alma e olha para onde você tem que olhar. Sim, está profetizado de como será nos últimos dias ali fora. E é tudo isso que nós acabamos de ler. Serão dias terríveis, serão dias difíceis. Mas eu tenho também uma profecia para a minha igreja, e é sobre ela que vocês devem falar, e é para ela que vocês devem olhar, e é nela que vocês precisam fixar os seus olhos todos os dias. E eu quero te convidar para abrir no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ler 14 a 21. E aí vem o discurso de Pedro, logo após aquele momento tremendo, quando o Espírito Santo do Senhor vem sobre a sua igreja. E a Bíblia diz o seguinte: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens que vocês estão vendo aqui não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que está ocorrendo é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel está acontecendo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu vou derramar do meu espírito naqueles dias. Serão dias de derramar do Espírito de Deus. E eles profetizarão. Eu mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu glorifico a Deus pela sua palavra, porque Ele não nos deixa sem conhecimento. Ele não nos deixa sem luz para caminharmos. Ele não nos deixa, irmãos, órfãos. Ele enviou o Espírito Santo do Senhor. E sim, meus irmãos,
Está profetizado como será os últimos dias da igreja na face da terra, e nós precisamos saber disso, para que nós estejamos muito longe disso, muito longe de se contaminar com isso. Mas a palavra do Senhor, ela é fiel, e há profecias para nós. E muitas vezes nós estamos olhando mais para os tempos difíceis, para as tribulações, para as guerras, por tudo que está acontecendo, pela podridão que estamos vendo, do que olhando para onde o Senhor quer que nós olhemos. Igreja Batista Ágape, é tempo de nós olharmos agora para o que o Senhor tem profetizado para a sua igreja nestes últimos dias. E Ele diz: derramarei do meu Espírito sobre todos vocês. Vocês serão cheios do meu Espírito Santo. Irmãos, o derramar do Espírito Santo foi uma profecia que se cumpriu naqueles dias, ali em Jerusalém, dando início. Você pode dizer comigo assim: dando início. Eu quero que você repita de novo: dando início. Dando início a este último tempo da igreja na face da terra. Nós ainda estamos vivendo estes dias. Este Espírito Santo do Senhor, Ele está sendo derramado, e nós vemos pela história da igreja, quantos moveres grandes do Espírito de Deus, avivando o seu povo, avivando o seu povo, avivando o seu povo, avivando o seu povo. E Ele ainda diz: olha, nos últimos dias também haverá uma nova chuva, e ela virá preparando para a colheita. Meus irmãos, a minha palavra nesta manhã é dizer para nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos colocar os nossos olhos naquilo que o Senhor profetizou sobre a igreja dos últimos dias. Eu e você fazemos parte desta igreja. Uma igreja que, ao modelo da igreja de Jerusalém, precisa estar reunida, não é dispersa, num só coração, numa só mente, numa só fé, dirigidos todos por um só Senhor. É tempo de ser banido de nosso meio toda a divisão. É tempo de ser banido, meus irmãos, do nosso meio toda a aparência do mal. É tempo de ser banido do nosso meio, meus irmãos. Aparência. Aparência. Porque hoje Deus está chamando o seu povo para voltar à essência. A essência da igreja de Cristo. E a essência da igreja de Cristo é uma igreja cheia do Espírito Santo do Senhor. Precisamos nesta manhã voltarmos os nossos olhos para o que o nosso Deus tem falado sobre a sua igreja. Sim, precisamos saber, e Ele nos advertiu de como seriam os últimos dias lá no mundo. Mas Ele também falou conosco: mas na minha casa haverá outra coisa. Na minha casa haverá o derramar do meu Espírito Santo como jamais viram. Na minha casa eu derramarei do meu Espírito, e haverá poder na vida de todos os meus filhos. Queridos irmãos, estes são os nossos dias. Os dias de um derramar do Espírito Santo. É promessa de Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre. Mas Ele espera sim uma igreja atenta à sua voz, atenta à sua palavra,
atenta, esperando, aguardando o comando que Ele estará dando à sua igreja. Uma igreja reunida, em firme propósito, em firme convicção. Eu vou buscar ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor, nós não sairemos da tua presença, até que do alto sejamos revestidos desse poder e desta autoridade. Talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo: mas eu não vejo em mim esse poder, eu não vejo em mim esta autoridade, eu vejo em mim medo, ansiedade, angústia. Estes são os gigantes que têm se levantado nestes últimos dias sobre a face da terra. São gigantes, meus irmãos, gigantes. Mas eu faço uma pergunta hoje. Quando o Senhor falava sobre isso, veio à minha mente Davi diante daquele gigante, e ele chega ali, aquele menino ainda, mas ele chega num poder e numa autoridade, e diz: quem é esse incircunciso que vem contra o povo de Deus? Quem é este incircunciso que vem contra o povo de Deus? Irmãos, é tempo de nós despertarmos. Os gigantes, eles estão aí, e eles estão para afrontar o povo de Deus, e eles estão aí para afrontar a igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor diz: ah, não, o inferno não prevalecerá contra a minha igreja, porque eu vou derramar do meu Espírito, e eu derramarei deste Espírito, e vocês receberão poder para vencer estes inimigos. Onde estão os Davis dos nossos dias? Aquele que vai chegar contra o inimigo e dizer: quem é este incircunciso que se levanta contra o povo de Deus? Ah, meus irmãos, até quiseram colocar sobre ele uma vestimenta para o proteger, ou para lhe dar condições para lidar com aquele gigante. Mas o Senhor disse: não é pela tua força, é na minha força. Queridos irmãos, há uma vestimenta para hoje. Hoje, se você está olhando para dentro de você e você está dizendo assim: eu acho linda essa história, eu acho lindo esse caminho de vida, mas não é o meu. Eu estou aprisionado pelo medo, pela ansiedade, eu estou capturado. Meu coração, ele tende mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Eu queria dizer uma coisa: foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço por você, meu irmão. Foi pago um alto preço pela igreja do Senhor Jesus. E Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o meu Espírito sobre vocês. Glória a Deus. E recebereis poder. A vestimenta dos nossos dias, meus irmãos. A única vestimenta que nós podemos colocar neste dia, nestes últimos dias, para poder lutar contra os gigantes que estão afrontando a igreja do Senhor Jesus, não é outra forma a não ser revestidos do poder do Espírito Santo. Revestidos pelo poder do Espírito Santo. Não basta, meu irmão, você estar sentado num banco de uma igreja. Não basta você reservar todos os domingos, uma vez por domingo, para estar na casa do Senhor. Não basta você colocar uma placa atrás do seu carro: aqui vai um servo do Senhor. Não basta, meus irmãos. Não basta para nós isso. O que nós precisamos, o que nós temos que ansiar, assim como a corça anseia pelas águas, é o batismo com o Espírito Santo do Senhor. Mulheres dessa igreja, nós temos levantado
Nós temos nos levantado em aproximadamente, acredito que hoje mais de 100 mulheres, que estão subindo diariamente, de hora em hora, estão subindo nas torres de vigias do Senhor, em prol disto, minhas irmãs, deste transbordar do Espírito Santo, este transbordar que vai limpando, que vai curando, este azeite que vem para a cura, para a libertação, mas vem também para poder, para nos dar poder, para vivermos esses dias. Queridas irmãs, ontem eu orava ao Senhor sobre isso, e eu disse: Senhor, nós não deveríamos estar preparando uma conferência para as mulheres da igreja, mas nós, mulheres da igreja, deveríamos estar preparando um tempo de conferência, de encontro com Deus, e trazendo aqueles que estão precisando receber a palavra de Deus. É estarmos unidas, meus irmãos. Estamos em 100 na torre de oração, mas poderíamos estar em muito mais mulheres. Estamos, meus irmãos, estamos, minhas irmãs, em um grupo maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas. Deus está revelando coisas, Deus está curando. Deus não vai curar, Deus está curando. Deus está revelando, Deus está enchendo. Lá no grupo, lá na torre de oração, nós temos dito: irmãs, não é sobre pedir para Deus encher os nossos vasos, mas é para chegarmos com os nossos vasos cheios e deixar que o Espírito Santo faça esse óleo transbordar pela nossa vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Como você está vendo as coisas que Deus tem movido nesta casa? E eu não estou falando só de conferência das escolhidas, porque pode ser até que alguém pense assim: é porque ela é uma das líderes das escolhidas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do movimento do Espírito Santo neste lugar. Há um mover do Espírito de Deus, irmãos. Há um mover. Não se trata de eventos, minhas irmãos. Nós precisamos ter sensibilidade para nós sentirmos o Espírito Santo, aquilo que Ele está movendo. Por isso é que eu estou dizendo, não deveria ser um grupo de mulheres preparando uma conferência para a igreja. Não! Deveriam ser todas as mulheres que estão dentro dessa visão que o Senhor tem dado a nós, se levantando e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu estou cheia do Teu Espírito, agora faz transbordar. E é tempo de nós sairmos e de nós buscarmos pessoas que estão precisando deste azeite, do azeite que cura, do azeite que liberta, do azeite que faz transbordar o fogo do Espírito entre nós. É tempo de nós acordarmos. É tempo, meu irmão, é tempo de amadurecimento. É tempo de amadurecimento, igreja, é tempo de amadurecimento. Nós não podemos mais ficar gastando os nossos tempos, o nosso tempo tão precioso, com coisas tão pequenas, com mimimi, com carnalidade, com competição. É tempo, queridos irmãos, de nós dobrarmos os nossos joelhos, de nós irmos todos para a torre de oração, como vigias, como atalaias. É tempo, meus irmãos, de todos nós, numa só fé, num só coração, num só batismo, num só Senhor, nos prostrarmos diante desse Deus maravilhoso, que já disse: eu derramarei do meu Espírito sobre vocês, e vocês terão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nossos encontros, nossos cultos estão todos nesta direção, seja entre homens, seja entre mulheres, seja entre crianças, seja entre jovens.
todo o nosso movimento, todo o movimento que Deus tem feito nesta igreja, Ele sopra para isto, meus irmãos. Sopra para o quê, pastora Meire? Sopra, meus irmãos, para que nós nos ajoelhemos e busquemos ao Senhor, até que do alto todos sejam revestidos de poder e autoridade, e nós poderemos sair e enfrentar todos os gigantes que têm procurado afrontar a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, não existe ninguém que possa ajudar o mundo na política ou em qualquer outro canto. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu quero perguntar: onde está a igreja do Senhor Jesus essa manhã? Dá um brado e diz: aleluia! É tempo, meu irmão, de voltarmos para a essência. Para a essência. Somos uma geração de profetas, reis e sacerdotes. Estamos vivendo dentro do tempo profético, do derramar do Espírito Santo. Não foi só para aquele dia, mas foi para este tempo que se chama hoje. Um dia ele findará, quando o Senhor voltar, quando a igreja for arrebatada. Meu irmão, a coisa será diferente, mas ainda hoje nós vivemos este derramar do Espírito Santo de Deus. Vamos tirar os nossos olhos do que está acontecendo no mundo. Vamos voltar os nossos olhos para o que Deus diz que está acontecendo na igreja. E na igreja do Senhor Jesus está acontecendo sim, em todo o mundo, um grande derramar do Espírito de Deus. Um grande avivamento está sim, meu irmão, acontecendo. E aqui também está acontecendo. Quantos aqui podem testemunhar isso na sua vida? Eu tenho sido tocado, eu tenho sido transformado. O Senhor tem agitado o meu espírito. Algo novo está acontecendo dentro de mim. Irmãos, há um novo de Deus para este tempo. Há um novo de Deus. Meus irmãos, o novo de Deus para este tempo é chamar a sua igreja e dizer: olhem, olhem para mim. Olhem para as minhas promessas sobre a igreja. Eu quero ler ainda Efésios 5. Para que neste instante, quando nós caminhamos para este final, você possa analisar o seu coração, eu possa analisar, nós possamos analisar o nosso coração. Se por acaso alguma coisa do que vamos ler aqui está acontecendo na sua vida, olha para mim. Se por acaso alguma dessas coisas que nós vamos ler agora estiver acontecendo na sua vida, eu queria dizer que isto vai sair e você vai ser cheio do Espírito Santo, porque nós estamos reunidos nesta manhã buscando esta unção, esse poder. Quantos podem dizer: eu quero mais, eu quero mais? Levanta a mão, se pronuncia, irmão. Eu quero mais, eu quero mais. O Espírito Santo está aqui, Ele está sondando o meu coração e o seu coração. Porque é tempo, meus irmãos, deixarmos a aparência e voltarmos para a essência. E no capítulo 5 diz: portanto, eu queria que você ouvisse isso com muita atenção e reverência na casa do Senhor. Não se movam, ouçam. A Bíblia diz: se ouvirdes a minha voz. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem ao Senhor Jesus em tudo que vocês fizerem. Não é influenciadores deste mundo. Mulheres, eu estou vendo muita gente cair, muita mulher cair, e atrás dela vem um marido e vem um lar inteiro, porque estão buscando conselhos,
na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz: Ele é o único que precisa e deve influenciar a nossa vida. Nós temos que gastar tempo com a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, receber este poder, esta autoridade. Isto vem pelo conhecimento da palavra. E ele diz: vivam em amor, igreja, seguindo o exemplo de Cristo. Não é na aparência, mas na essência. O Cristo que entregou-se por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Irmãos, que não hajam entre vocês imoralidade sexual. Esse gigante vai cair por terra, amém? Não, entenderam nada. Tem muita gente aprisionado, filho de Deus amedrontado, com medo deste gigante e nas garras dele. Mas esse gigante vai cair, porque o Senhor está levantando uma igreja cheia de poder e autoridade. Mas ele diz: que não haja entre vocês imoralidade sexual, que não haja entre vocês impureza, que não haja entre vocês ganância. Esses pecados não têm lugar no meio de um povo santo. Quem é povo santo do Senhor aqui? Esses gigantes vão cair. As histórias obscenas, as conversas tolas, piadas vulgares, não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus, preste atenção, vou repetir, não sou eu que estou dizendo, Efésios 5, 6, talvez uma tradução um pouco diferente, mas Efésios 5, 6, está escrito: não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora não, agora tem a luz do Senhor sobre vocês. Aleluia! Vivam, portanto, na essência. Vivam, portanto, como filhos da luz. Pois o fruto da luz, luz tem fruto. Luz tem fruto. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação. O que a igreja tem que fazer nesses dias, meus irmãos? Mostrarem a sua reprovação. E agora o meu computador apagou aqui. Eu estava com o texto aqui. Vamos lá. É Gálatas, Efésios, Efésios 5, onde eu estava? Oh, estão prestando atenção, isso aqui foi profético, irmãos. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta. Diga assim, desperta. Agora diz assim, desperta Meire, você fala seu nome. Desperta Meire. Desperta.
sai do sono, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Estamos vivendo o tempo do derramar do Espírito Santo do Senhor sobre a sua igreja. Estamos vivendo o tempo do derramar do Espírito Santo, e hoje eu quero te convidar a fazermos aquilo que a igreja primitiva fez, a estarmos juntos, no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo Espírito, na mesma fé, no comando de um só Senhor, e não sairmos desta posição, porque é mais do que estar num lugar. Daqui a pouco nós vamos sair por aquelas portas, nós vamos para as nossas casas, nós vamos para qualquer outro lugar. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de não sairmos da nossa posição. Qual é a nossa posição? Em Cristo Jesus, aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa universidade, reprovando aquilo que vem do mal e sendo o que Deus nos chamou para ser. E o que Deus chamou a igreja para ser? Sal, luz. Algumas mulheres disseram assim para mim: ai, não sei, a gente convida, as mulheres não querem nem vir. Deus quer te dar uma experiência nova, minha irmã. Vai para o teu quarto, começa a orar, começa a guerrear contra o gigante que tem prendido vidas, e vai depois, e chama, e vê se não virá. Porque quando você chegar, vai chegar a luz do Senhor, e não se pode esconder luz. E quando a luz do Senhor chega, todo mundo olha. E quando você abrir a sua boca e você disser: eu vou te levar para um encontro com Deus, vem comigo, ela simplesmente vai pegar na tua mão e virá. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo do Senhor. Juntos, reunidos no mesmo lugar, num só coração, numa só fé, num só Espírito, voltando para a essência. A essência, meus irmãos, me perdoa, mas a essência não é escolher um culto por semana. Você nunca vai crescer, você nunca vai amadurecer. E os tesouros do Senhor, eles são para filhos maduros. Então, meu querido irmão, entenda o cenário do movimento do Espírito Santo. Todos reunidos em um só lugar, numa só fé, num só Espírito, sob o comando de um só Senhor, e no único desejo: o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o transbordar do Espírito Santo, porque está escrito. Igreja, e agora eu quero falar especialmente a nossa igreja, porque estamos pastoreando vocês, Igreja Batista Ágape. Recebereis poder. Recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.